Olá, amada Igreja de Vila Maria, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vós. Queremos, nesta manhã do domingo, desejar a todos os irmãos uma feliz Páscoa e que cada um de nós reflitamos sobre este evento histórico, este evento memorável, que é a celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar do momento triste que estamos vivendo, a pandemia, não poderemos juntos aqui no templo reunirmos, cantarmos hinos ao nosso Senhor, estarmos todos aqui em comunhão, mas devemos render graças ao nosso Senhor, pois apesar dessa situação, podemos sim ouvir a palavra, cultuar o Senhor em casa através do meio mediático que é a internet. Que cada um reflita sobre este dia do nosso Senhor, o dia de todos nós, o dia da ressurreição de Cristo. Amém. Olá, queridos irmãos, que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, abençoe a todos
Que a Páscoa continue sendo este momento singular para todos nós, onde podemos lembrar e viver a mensagem gloriosa a respeito do cumprimento das promessas do Senhor em Jesus Cristo, que, fazendo-o enfermar, deu-nos vida, vida abundante, fé e esperança para vivermos piedosamente, segundo a sua graça, mediante a obra redentora em Cristo na cruz, perdoando assim os nossos pecados e justificando-nos diante do Pai. Dessa forma, aguardamos a manifestação de Cristo em sua segunda vinda. Bom, essa mensagem fala sobre o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da sua morte, Jesus estava em profunda agonia. Sentiu-se tomado de grande pavor. As suas orações foram intensas, a ponto do suor se parecer como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele mesmo clama: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aos seus discípulos não pediu nada além da companhia e das orações, mas eles não vigiaram nem uma hora. No momento seguinte, Judas se aproxima com uma multidão em sua companhia, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, munida com espadas e porretes, e com um beijo traiu o Filho do Homem, entregando-o nas mãos dos seus malfeitores. O propósito de Deus estava se cumprindo, e não era algo agradável, porém necessário. Não era parecido com um caminhar em bosques e campinas, com águas cristalinas de descanso, flores perfumadas, sol radiante. Sim, uma cena memorável. Não, mas não foi dessa forma. Desfigurado, dores e desprezo. Assim como Isaías 53, versos 1 e 13 e verso 10 narram. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi preso, negado 3 vezes, zombado, esbofeteado e blasfemado, acusado de perverter os corações, de suscitar revolta contra César, interrogado muitas vezes, porém nada respondia. Isaías 53, verso 7, nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nada se verificou nele digno de morte. Por ocasião da festa, um detento deveria ser solto. Preferiram o culpado, Barrabás, preso por causa de uma rebelião e homicídio. Mas qual seria a sua sentença? A sentença a ser entregue a Jesus? Talvez alguns açoites, reclusão, pagamento de fiança, serviços comunitários? O grito da multidão prevaleceu e a sentença foi dada: crucificação. Naquele dia, chegaram a uma pequena colina situada fora de Jerusalém, conhecida como Gólgota, que significa lugar de caveira, lugar de dor, sofrimento e morte. Crucificaram Jesus com os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, cumprindo-se assim a palavra de Isaías, capítulo 53, verso 12, que diz: foi contado com os seus transgressores. Salva-te a ti mesmo, e nós também, disse um dos malfeitores.
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quase chegando ao meio-dia, o sol foi escurecido e houve trevas sobre toda a terra durante 3 horas. A escuridão revelou o juízo de Deus sobre os pecadores que Jesus levava, ou melhor, os pecados que Jesus levava sobre si. Isaías 53, versos 4 e 5, nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses mesmos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, que encobrem o seu rosto de nós e impedem que as nossas orações sejam ouvidas, estavam sobre Jesus. Por volta da hora 9, em alta voz, Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Salvador recebeu o inferno na cruz, levou cativo o cativeiro, tomou a nossa condenação como vicário enviado de Deus em nosso lugar. Suas mãos e pés foram cravejados, recebeu uma coroa de espinhos, fez-se maldição ao subir a cruz, deram de beber vinagre quando teve sede, e ao final expirou, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. A terra se abalou, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos ressuscitaram. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Glória a Deus das maiores alturas. O Cordeiro Santo de Deus foi crucificado e oferecido a Deus como sacrifício pelas nossas iniquidades. A esperança nasceu, viveu, morreu, mas continua viva, pois ressuscitou. Cristo é a nossa esperança. Ao terceiro dia, o primeiro da semana, alta madrugada, algumas mulheres foram até o túmulo, levando consigo aromas para embalsamarem o corpo de Cristo. A pedra está removida? Quem a removeu? Onde está o corpo de Jesus? Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Essas palavras lhes pareciam como um delírio, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Queridos, muitas vezes deixamos passar batido o relato das Escrituras. As palavras muitas vezes perdem o seu profundo significado e se tornam simples e corriqueiras. Não deixe que isso aconteça. Lembre-se do grande sofrimento de Cristo pela sua vida. Veja o quanto Ele suportou e fez tudo isso por amor. Não descarte essa obra, não a troque por nada deste mundo. Louve ao Senhor com todo o seu coração, pois de fato Ele te ama, Ele nos ama. E a prova incontestável é essa: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo venceu a morte e vivo está, tragada foi a morte pela vitória. A verdadeira Páscoa fala de uma verdadeira passagem, fala a respeito da nossa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade espiritual, da condenação para a justificação. Em Cristo somos mais que vencedores. Isaías, mais uma vez, capítulo 25, versos 8 e 9, nos diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos,
e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O apóstolo Paulo reafirma a profecia e aponta o seu cumprimento na pessoa de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 57, nos diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que essa mensagem continue nos maravilhando, enchendo o nosso coração de profunda alegria, gratidão e enaltecendo a fidelidade de Deus, o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo. Que a nossa Páscoa seja profundamente abençoada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Feliz Páscoa. Queridos irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto e agradecendo a Deus pela preciosa redenção, pelo poder da sua palavra, pelo perdão que recebemos em Jesus Cristo e pela certeza que temos da ressurreição. Oremos. Bondoso Deus, nós como tua igreja te damos graças por sabermos, ó Pai, que fomos alcançados por esta preciosa mensagem do Evangelho, que em Jesus Cristo, ó Deus, fomos resgatados do nosso pecado. Obrigado a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz, sacrifício tão difícil, tão duro, sacrifício, ó Deus, tão completo e pleno. Obrigado a Deus porque agora os nossos pecados não são mais colocados sobre nós e por isso, ó Deus, podemos ter paz com o Senhor. Nós te louvamos também, ó Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, por saber que Ele venceu a morte e que Ele está vivo, reina e governa sobre todas as coisas. Nesta vida, ó Deus, também temos a nossa esperança, sabendo, ó Deus, que nós também seremos reunidos a Ele em glória. Que a mensagem da Páscoa sempre encha o nosso coração, fortaleça-nos, ó Deus, conduza os nossos pés para que sejam firmes para andar nos seus caminhos, abençoe as nossas mãos, ó Deus, para que nós possamos estar sempre pronto para servir e honrar o Teu nome, sustente o nosso coração, para que nos dias de luta, de aflição e adversidade lembremos que o nosso Senhor deu sua vida por nós e que podemos então agora confiar que também Ele nos sustentará em todas as nossas lutas e tribulações. Sustenta a Tua igreja, Senhor, e que a mensagem da Páscoa fortaleça sempre o nosso coração e nos alegre em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos. Amém.